Boa noite a todos. Iremos iniciar o nosso estudo da Casa Espírita Irmã Sheila, a palestra pública, que seria presencial, mas devido ao isolamento social, nós estaremos realizando esta palestra através deste canal. Então, para iniciarmos o nosso estudo da noite, vamos rogar aos nossos mentores, a Irmã Sheila, o nosso amparo para que possamos, juntamente todos que aqui estão participando, juntar os seus corações neste momento tão difícil do que estamos vivendo, para que os mentores possam trazer até nós a orientação necessária, a calma e a tranquilidade. Então, nosso estudo de hoje tem como tema o seguinte: retifica o escândalo sem se escandalizar. O que nós estamos querendo com este tema desta noite para o estudo? Que nós, ao final desse estudo, que nós façamos uma reflexão sobre as nossas posturas diante dos escândalos que nós encontramos em nosso dia a dia. Se essas posturas que nós estamos adotando diante desses escândalos, se elas estão de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo, estudando no Evangelho, na codificação kardeciana, nas obras que os Espíritos trazem para nós através da mediunidade. Então, é esse o nosso propósito dessa noite, deste estudo: trazer a todos uma reflexão para que possa ver, diante dos escândalos do dia a dia, qual está sendo a postura. Uma postura mais correta ou apenas uma postura de se envolver de forma inconsequente com os escândalos que nós estamos nos deparando. Então nós podemos ver, para iniciar esse estudo, que nós habitamos um planeta que tem como status, tem como o seu padrão, por ser um planeta de provas e expiações, aonde a predominância do mal predomina sobre o bem, ou seja, a predominância dos escândalos, porque nós vamos ver que tipos de escândalo nós estaremos tratando esta noite. Então, nós precisamos primeiro ter a consciência de que nós estamos num planeta aonde iremos todo o tempo nos deparar com essas dificuldades do nosso dia a dia. Então, para a gente já iniciar e definir o escândalo, que escândalo que nós estamos falando? Porque o escândalo ele pode ter uma conceituação muito genérica, mas nós estamos falando do escândalo que está definido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que trata do bem-aventurados os puros de coração. Então, no item 12, lá tem uma definição do que nós iremos tratar sobre o escândalo. E lá vem trazendo para nós que o escândalo não é somente o que ofende a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. São ações praticadas de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. Isso é muito interessante a gente observar, que essa definição de escândalo, ela não caracteriza o escândalo somente porque houve uma repercussão para outras pessoas, mas nós podemos viver num eterno escândalo também no nosso mundo íntimo, no nosso mundo interior, com as nossas emoções, com as nossas culpas, com os nossos remorsos, Então nós vamos ver que esse escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Então, para que nós possamos prosseguir nesse estudo, eu dividi essa apresentação em 3 partes. Na primeira parte nós vamos ver a história da serva escandalizada, que consta no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Ney Lúcio,
Num segundo momento, nós vamos tirar 3 aprendizagens desta lição e vamos comentá-la, e depois nós iremos fazer uma conclusão a respeito do que foi falado. Então nós vamos ver no livro Jesus no Lar, no item 34, existe uma lição que se chama A Serva Escandalizada. Para quem não conhece, nunca estudou, nunca leu o livro Jesus no Lar, esse Jesus no Lar, ele é trazido até nós pelo espírito Ney Lúcio como a narração do que acontecia na casa de Simão Pedro, quando Jesus se reunia principalmente à noite com os seus apóstolos, com os seus familiares, com os amigos próximos, e teciam comentários a respeito do dia, como o que aconteceu e tudo, e sempre buscando o esclarecimento do mestre. E o mestre, como sempre, não perdia a oportunidade de nos ensinar, de trazer o conhecimento para nós, e como todos nós sabemos, ele usava sempre uma lição, uma história, uma parábola. Então, nós vamos ver essa lição da serva escandalizada. O que traz essa lição? Então, a Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, que estava presente lá na casa, de Simão Pedro, próximo a todos, ela começou a reclamar das maldades de alguns publicanos que havia desrespeitado em praça pública, justamente quando ela praticava o bem. Então Jesus, ouvindo aquilo, ele quis trazer uma mensagem para que todos pudessem refletir. Então ele vai contar a história da serva escandalizada. Segundo ele, existia uma senhora que se propôs, bateu as portas do paraíso e foi lá pedir trabalho, pedir tarefas para executar o bem. Então o anjo vai designar a ela algumas tarefas, e ele inicia pela primeira, dando a ela a missão de ir socorrer 2 homens bons em uma taberna que, desprevenidos, se haviam deixado embriagar, dominado por insinuações insufladas por espíritos das trevas, ou seja, estavam numa taberna bebendo e ali, se perdendo. Então a serva vai, se dirige à taberna e toma ciência do que estava acontecendo. Mas ela volta no outro dia e diz para o anjo: não foi possível satisfazer a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. Então ela não cumpre a sua primeira tarefa, porque ela se deparou com uma situação que ela achou que não era pertinente a sua presença naquele recinto. Então o anjo lhe dá uma segunda tarefa e pede a ela para ir a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. Ela vai, chegando no local, ela percebe uma outra situação e volta e conta ao anjo: não fora exequível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus ali ferirem o pudor feminino. O anjo, mais uma vez, compreende a situação e lhe dá uma terceira tarefa. E essa tarefa era auxiliar uma senhora agonizante. A senhora, a serva, vai, se dirige à residência dessa senhora, mas volta no outro dia e informa novamente ao anjo o seguinte: que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassino para a noite próxima. Então, na terceira tentativa, ela também não cumpre a sua tarefa. O anjo, ainda pensando em lhe dar mais uma tarefa, designa para uma outra atividade. E foi determinado a ela auxiliar 2 homens dementes situados em extenso vale de imundos. A senhora também se dirige, como das outras vezes, até o local determinado e retorna no outro dia com a seguinte história: que não conseguira alcançar o objetivo,
porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura a lhe causarem extrema repugnância. Então o anjo absorve aquela justificativa e lhe dá mais uma tarefa. E a quinta tarefa, o anjo lhe pediu que ela amparasse uma jovem que se achava em perigo. A senhora, como sempre, se desloca até o local e no outro dia retorna e fala o seguinte para o anjo, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. Então, nessa semana, 5 dias, a serva recebe a oportunidade de realizar um trabalho no bem, vá até o local e depara em todas as tarefas com uma situação diferente da que ela esperava e não realiza a tarefa, o trabalho do bem. Então o anjo chega para ela e fala: seus olhos estão cheios de malícias. Para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Então é esta a resposta e é isso que o anjo coloca para essa serva escandalizada. Porque muitas das vezes nós nos dirigimos, principalmente aqui estamos falando para o público espírita, muitas das vezes nos dirigimos à casa espírita para realizar determinada tarefa e a gente logo de início se depara com uma situação que não nos agrada, nós também abandonamos aquela tarefa ou mudamos para uma outra, ou pior, nos afastamos da casa. Vamos para uma outra casa, iniciamos os trabalhos, frequentamos as reuniões e quando começamos a trabalhar, nos deparamos novamente com uma situação diferente daquela que nós achávamos que seria ideal para nós. E deixamos de realizar esta tarefa, deixamos de realizar todo esse trabalho que nós precisaríamos, como a serva queria realizar este trabalho no bem. Então, nesse primeiro momento com essa história, nós precisamos perceber se nós estamos realmente querendo realizar o projeto, a tarefa de Jesus, queremos ser um servo do bem, queremos trabalhar com aquilo que Jesus nos trouxe ou queremos apenas realizar um projeto pessoal? Porque é bem diferente o nosso projeto pessoal e o projeto que o Cristo tem para a humanidade, que Deus tem para a humanidade. Então podemos observar essas duas situações. Nós queremos realizar somente o nosso projeto, muitas das vezes querendo atender a uma vaidade, querendo atender a uma necessidade específica, ou queremos realmente servir. Como nós vamos ver mais à frente, nós queremos ser um discípulo de perto ou um discípulo de longe de Jesus. E para finalizar essa história, Jesus, ao terminar de contar a história da serva escandalizada, ele diz para todos os presentes o seguinte: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Então, podemos observar que nesta conclusão de Jesus, ele traz aqui à tona para a gente a questão da contemplação do mal. Nós perdemos muito mais tempo, como eu disse, que nós estamos no planeta de prova e expiação e existe a predominância do mal, nós estaremos sempre deparando com essas imperfeições que são nossas, de cada um e, consequentemente, da própria humanidade que está na Terra, nessa romagem, nessa reencarnação e
como estivemos em outras. Então nós temos que parar um momento e refletir sobre essa questão que Jesus coloca, a contemplação do mal. Quanto tempo durante o dia estamos contemplando o mal e deixando de realizar a tarefa que nós, a princípio, nos objetivamos para que realizássemos a bom termo esse trabalho? Hoje em dia, para que nós nos deparemos com o mal, com o escândalo, nós não precisamos nem sair de casa. Claro que nós já temos a nossa convivência do dia a dia com os nossos familiares, que existe muita divergência, existe escândalos dentro da nossa família, não poderia ser diferente, porque a nossa primeira oficina de trabalho é o lar. Nós não reencarnamos na família errada, nós reencarnamos na família certa, dentro de uma programação estudada, elaborada pelos nossos mentores, e na maioria das vezes nós concordamos e também até pedimos tal família, tal situação. Então a família não poderia deixar de ter também os seus escândalos, Então nós vamos observar que na maioria das vezes nós ficamos apenas alimentando dos defeitos, das imperfeições do irmão, da mãe, do pai, da esposa, dos filhos, dos parentes próximos, da sogra, das noras, dos cunhados, Então assim, a gente vai ver que essa é uma tônica nossa. Mas qual que é o propósito desse nosso estudo hoje? Como que eu vou me comportar? Qual vai ser a minha postura diante disso? Porque a partir do como eu vou me relacionar dentro do lar, é que eu vou me relacionar na sociedade. Na casa espírita, no trabalho, no dia a dia, na rua, no trânsito. Então é importante a gente parar e reflexionar nesse momento que Jesus fala, quem se demora na contemplação do mal, ou seja, nós estamos sintonizando, nós estamos focando naquilo que há de ruim e deixamos de olhar o que é bom, o que é belo, o que nos traz mais felicidade. Certa vez eu vi numa palestra, a senhora disse, nós passamos o dia inteiro, pode acontecer 10 situações, 9 situações boas, mas acontece uma situação ruim, uma situação que a gente achava que não deveria ter acontecido. Quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente fala com o familiar, o que é? Da coisa ruim, de uma coisa ruim, em vista das outras 9 situações boas, nós ressaltamos, nós contemplamos o mal. Mas será por quê que nós ainda temos essa necessidade de, quando nos deparamos com um escândalo, com uma situação que não é conforme talvez as nossas crenças ou as nossas posturas, nós acabamos nos envolvendo neste escândalo? Então, nós vamos ver agora essas 3 questões importantes desta lição, que é: seus olhos estão cheios de malícias? Para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. E por último, nós vamos ver: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Então nós vamos ver que seus olhos estão cheios de malícia. Será que nós podemos colocar a culpa apenas num órgão do sentido, como os olhos, ou então numa mão que agride a uma pessoa? Não, Então a gente não tem condição de culpar a ferramenta da obra ruim que foi feita pelo seu artesão. A ferramenta é apenas um meio. Então, por que
que o anjo fala para a senhora: seus olhos estão cheios de malícias. Se a gente for buscar no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 9, nós vamos ver que Jesus fala: se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem para longe de vocês. Se fôssemos levar ao pé da letra, provavelmente seria uma humanidade cega, porque todos nós temos imperfeições, todos nós cometemos os erros e todos nós, em algum momento nos envolvemos em escândalo ou somos promotores desses escândalos. Então, como então entender o que o anjo falou e o que Jesus também fala neste momento aqui em Mateus? Para isso, nós buscamos uma orientação no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração, no item 17. E lá nós vamos ver a seguinte colocação, que essa é uma afirmativa enérgica, que seria um absurdo se levado ao pé da letra. Significa apenas que cada um deve destruir em si mesmo toda a causa de escândalo, ou seja, toda a prática do mal. Ou seja, nós vimos logo no começo o conceito que nós abordamos sobre escândalo, que é o quê? É o resultado efetivo do mal moral. Ou seja, se nós estamos através de um órgão do sentido, que são os nossos olhos, que nós interagimos com o meio, estamos observando o escândalo, as malícias, como o anjo diz, que os olhos estão cheios de malícia, ou seja, os olhos apenas traz para nós, interior, para o espírito, apenas a imagem. Quem faz a interpretação dessa imagem passa por um outro processo, que passa principalmente pelo sentimento, pela razão, Então nós vamos ver que a causa de nos escandalizarmos não está no olho, não está nesse órgão, como foi dito aqui, mas é uma metáfora, que traz o sentido de como que nós estamos lidando com o que nós estamos vendo. Então, o que é a gente arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, e atirar para longe, ou cortar a mão, se for motivo de escândalo, e atirar para longe? É o que? Na realidade, Jesus quer dizer para nós que nós temos que modificar, nós temos que destruir o que nós já construímos em processos anteriores, ou reconstruir, melhor dizendo, aquilo que nós adquirimos em tempos passados e que foi cristalizando em nós como um objetivo, uma forma de identificar tudo do lado de fora, mas através de um sentimento egoísta, orgulhoso, de um sentimento de vaidade, é onde a gente pega e passa a interpretar. Então não adianta a gente querer arrancar os olhos, cegar uma pessoa, mas sim fazer esta mudança interna, mudar, ressignificar os nossos conceitos. Então, nós vamos ver o seguinte, que para a gente entender seus olhos estão cheios de malícia, o anjo falou para a serva justamente isso. Presta atenção. O que está aí dentro do seu coração que está fazendo você se identificar com o mal que está em curso e não se identificar com o bem que você deveria fazer? Então isso serve muito para nós. Nesse momento de um escândalo que nós estamos vivendo, da questão da pandemia, nós estamos sempre buscando um lado, Ainda mais agora que foi muito politizado no Brasil essa questão, Então nós estamos sempre tomando parte, mas a nossa postura, ela está vindo com certeza daquilo que nós temos ainda que trabalhar.
aquilo que nós estamos identificando, que nós vamos ver mais à frente. Então, para que nós possamos avançar, nós já entendemos que quando o anjo fala para a serva que seus olhos estão cheios de malícia, é porque ela está vendo com os olhos dos seus sentimentos, com os olhos daquela que ela já construiu em sua caminhada, que é a malícia, que ainda está pautada no egoísmo, na vaidade, na maledicência, porque ela sempre sintonizava com aquilo que estava em curso de uma forma escandalizada. Então nós passaremos agora para a segunda frase, que é: para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Aqui tem 3 palavras que faz todo o sentido disso, que é com amor e silêncio, e sem se escandalizar, ou seja, sem se envolver, sem deixar que aquilo tome conta de você, das suas emoções, e você toma uma postura diferente. Então, se eu fizer uma análise agora de um escândalo qualquer, eu vou fazer essa análise baseado nos meus conceitos, baseado nas minhas experiências de vida. Mas se eu buscar um modelo, um guia de quem retificava os escândalos com amor, silêncio, sem se escandalizar, nós vamos na pergunta 625 do Livro dos Espíritas, que Kardec faz aos espíritos assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Porque se eu pedir o conselho ou pedir a opinião de alguém do meu lado, nós estamos no mesmo barco, as nossas visões, os nossos olhares vão ser muito semelhantes, com pouca diferença. Mas Deus, como diz aqui os Espíritos vão falar, Ele nos trouxe um modelo e um guia. Por que modelo? Modelo porque é o padrão que deu certo. Quando a gente vai fazer um produto, a gente faz o primeiro modelo, deu certo, a gente faz os demais. Então, deu certo, então é o modelo. Guia, por quê? Porque quando a gente vai viajar para um lugar diferente, a gente contrata um guia. Por quê? Porque aquele guia já percorreu aquele caminho. Ele sabe da melhor maneira que nós podemos percorrer esse caminho. É por isso que Jesus é o nosso modelo e guia mais perfeito. Porque foi um espírito que deu certo, um espírito que chegou a um padrão de pureza moral elevado, e é aquele que percorreu os caminhos, porque ele não nasceu, não foi criado diferente de nós. Ele percorreu os caminhos e aprendeu na sua jornada. Então vamos aprender com ele, Então Jesus é esse nosso modelo e guia. E nós podemos recorrer a uma passagem, do Evangelho em João 8:11, quando Jesus é deparado, ele é colocado à sua frente a questão da mulher adúltera, Então nós vamos perceber e nós vamos aprender como conduzir diante de um escândalo, Então vamos aprender com quem sabe, quem tem condições de nos ensinar. Então nós vamos ver aqui, Jesus estava pregando e em determinado momento chega os escribas e os fariseus trazendo uma mulher, e essa mulher tinha cometido um escândalo, dentro do contexto, e eles chegam para Jesus e falam: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Ou seja, eles colocaram uma situação para Jesus. Mas Jesus, já conhecendo as intenções dos escribas, dos fariseus, ele não se envolve nesse escândalo. Ele permanece curvado, mexendo na areia, escrevendo. Até porque
A vida particular da adúltera, Jesus não tinha nada a ver com ela. Ela não tinha que dar satisfação a Jesus. E os escribas utilizam ela para justamente tentar enredar Jesus nesse escândalo. E nós vamos ver. Então Jesus se mantém ali calmo, tranquilo, e eles continuam a interrogar Jesus a respeito disso. Mas vamos prestar atenção na pergunta, né? A mulher foi pega em adultério, foi uma comprovação porque eles falaram que foi pega em flagrante, e a lei de Moisés determinava, ordenava que a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Então aqui duas situações para Jesus resolver da melhor maneira possível diante desse escândalo. Primeiro, que seria a armadilha, que Jesus fosse contra a lei de Moisés, e seria tudo aquilo que os fariseus e os escribas queriam para que ele fosse perseguido, né? Fosse feito todo aquele julgamento. E a segunda, se ele fala que sim ou que não, ele se comprometeria. Porque se ele fala que não, ele iria contra a lei de Moisés. Se ele fala que sim, ele iria contra tudo aquilo que ele pregava. Amor, perdão, né? Tolerância. Então Jesus ficou numa situação, né, que ele teria que se posicionar. E ele também não vai nem contra os fariseus, nem contra a mulher, não defende a mulher, nem defende os fariseus. Jesus apenas toma uma postura que nós deveríamos aprender a tomar. Ele não fica do lado nem da mulher, nem dos fariseus, mas ele fica do lado que somente tem esse lado, que é o lado da lei de Deus, que é a lei de amor. Então Jesus não se posiciona do lado A ou do lado B, que geralmente nós fazemos isso. A primeira coisa, se alguém traz uma adúltera ou um adúltero para nós, na nossa frente, quando nós tomamos conhecimento disso, a primeira coisa que nós vamos fazer é: mas quem? Adulterou com quem? Aonde? Como foi? Nós iremos especular. Jesus não precisa, não faz mais parte disso para Jesus. Jesus não quer saber disso. Mas Jesus vai atuar de uma forma silenciosa, tranquila, não entrando no mérito da lei e nem especulando quais foram as condições dessa mulher, nem para ajudá-la e nem para condená-la, né? Então nós vamos ver que ele se mantém em silêncio neste momento, mas ele, com amor e sabedoria, ele leva a todos que estavam presentes a uma reflexão, porque o que ele vai fazer, ele não vai fazer a defesa de ninguém, mas ele vai fazer a defesa da sua mensagem, a defesa da lei de Deus, que ele pergunta: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Olha só, ele não falou que todos deveriam atirar ou que não deveriam atirar. Ele só falou que quem não tivesse pecado, quem não tivesse imperfeições, quem nunca adulterou, ou seja, quem nunca foi motivo de um escândalo, que poderia se cumprir a lei de Moisés. Então, nós temos que observar, dentro deste conceito do escândalo, como que nós iremos nos posicionar diante de um escândalo. É esta mensagem que o Cristo traz para nós. É esta mensagem que nós devemos aprender no Evangelho do Cristo. Porque quando um escândalo ou quando um acidente acontece, a gente não sabe quais foram os motivos. Porque na realidade, nós, com o nosso olhar ainda tão primitivo, ainda com tantas imperfeições, nós conseguimos enxergar apenas a ponta do iceberg. Nós não conseguimos ver o que está sob a água, né? E assim é a vida de todos. Quantas reencarnações nós já tivemos e quantas histórias nós já vivemos, e talvez hoje o escândalo que nós estamos vivendo seja fruto da lei de causa e efeito, que hoje está promovendo o seu reajustamento.
dentro das leis divinas. E nós, muitos sabichões, já nos posicionamos e adotamos um lado, ou para condenar ou para absolver de uma forma inconsequente. Então, o que nós queremos trazer com esse estudo de hoje é justamente isso. Como que eu vou me posicionar diante de um escândalo? Eu vou me posicionar pelas minhas referências das imperfeições que eu ainda trago comigo? Ou eu vou me posicionar com a mensagem que Jesus trouxe para nós no seu Evangelho, nos seus exemplos como esse que nós estamos vendo? Um outro exemplo também que nós podemos tirar de como trata uma questão de escândalo sem se escandalizar, também na parábola do filho pródigo. Quando o filho volta para casa, maltrapilho, com fome, desmoralizado, e busca o pai em momento nenhum vai chegar para esse filho e dizer: tá vendo? Eu falei que não era para ir. O que você fez com o dinheiro? Ele não se envolve nesse escândalo. A primeira coisa que ele faz é abraçar o seu filho, é amar o seu filho que estava perdido para ele. E a primeira coisa que ele fala para os seus servos: trazem chinelo, trazem roupas novas, trazem um anel, porque tinha uma representatividade naquele momento, colocam no dedo do meu filho e matam o novilho mais cevado que tem. Ou seja, isto é a forma da gente tratar o amor, ou tratar um escândalo com amor. Mas o seu outro filho, o irmão deste que estava voltando, se escandaliza. Busca os seus direitos, questiona o pai, questiona a autoridade, se envolve, se escandaliza com o escândalo que o irmão já fez. Então, nós devemos entender essa mensagem que Jesus traz nesse livro, A Serva Escandalizada, justamente isso. Como que nós vamos nos portar diante do escândalo? Nós vamos permanecer contemplando esse mal ou nós vamos executar a nossa tarefa? E para que nós possamos fechar esse terceiro item, que é: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. O que Jesus quis dizer para nós neste momento, com esta frase, com esta afirmativa? Nós temos que ter ciência de que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, e através do pensamento nós exteriorizamos isto, nós plasmamos isso. Nós podemos ver isso muito bem na Gênesis, quando Kardec trata disso. Até os nossos pensamentos nós plasmamos, nós damos vida a esse pensamento. E toda vez que nós emitimos esse tipo de pensamento, bom ou ruim, nós vamos criar um padrão de sintonia. Então nós podemos, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós podemos criar, nós podemos plasmar energias que vão se aproximar de outras energias, boas ou ruins, né? Existe aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas aqui no Espiritismo nós usamos aquele ditado: me digas o que tu pensas, que eu direi com quem tu andas, né? Com quais espíritos que estão próximos de você a partir dos seus pensamentos, dos seus desejos. Então nós vamos ver que Jesus, quando ele fala na contemplação do mal, é o que nós estamos plasmando, o que nós estamos alimentando, por que nós estamos contemplando esse mal. Por tudo uma questão da lei de sintonia, lei de atração. Então nós vamos ver no Dicionário da Alma, do Chico Xavier, Espíritos Diversos, que lá é colocado: afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros, ou seja, eu só vou me afinizar, eu só vou contemplar aquilo que eu penso, aquilo que eu alimento. Então, se eu alimento coisas boas, eu vou me afinizar com coisas boas. Se eu penso e me alimento de coisas ruins, eu vou me afinizar, eu vou me sintonizar com o quê?
com coisas ruins. E é por isso que esta serva, por isso que quando o anjo fala, seus olhos estão cheios de malícia, porque ela conseguia sintonizar somente com o mal que estava em curso e não com a tarefa do bem que ela tinha como designação a realizar. Então nós estamos precisando, mesmo que ainda nós temos ainda essas imperfeições, nós temos que ter o conhecimento, a boa vontade de ultrapassar essa primeira barreira desse escândalo que nós deparamos e consigamos enxergar, além daquele corpo físico que está promovendo aquela atitude, um espírito que está em sofrimento, um espírito enfermo, como diz Joana, um espírito que ainda tem muita sombra e que não consegue ter o discernimento que nós temos. Mas nós temos que ultrapassar esta barreira justamente desse primeiro momento. Então nós vamos ver também que um modo de entender uma nova forma de viver, no capítulo 40 do livro Francisco do Espírito Santo Neto, ele fala o seguinte: todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Ou seja, nada nos chega e nós nada identificamos se aquilo não tiver uma sintonia, uma atração que está em nós. Então não adianta a gente querer pôr a culpa em determinada situação, mas nós vibramos, nós nos afinizamos com aquilo que está ocorrendo. Então é isso que é falado para a gente pelo Francisco do Espírito Santo Neto, nessa sua psicografia, que tudo no universo tem como lei incorruptível a lei de sintonia e lei de afinidade. Então nós temos que observar que por que essa contemplação do mal que Jesus coloca é o que nós estamos contemplando. Será porque nós estamos alimentando determinados sentimentos, determinados pensamentos, determinados desejos que não condiz mais com o momento que nós estamos vivendo, com o nível de esclarecimento que a doutrina espírita traz para nós. Claro, o mundo não foi feito, num dia, uma encarnação é apenas um dia na nossa eternidade, mas nós temos que fazer o movimento de ultrapassar esta barreira do primeiro escândalo e a gente não se envolver com isso. Por que essa questão da sintonia ela é muito importante? Porque nós sintonizamos com quem está encarnado, mas também sintonizamos com quem está desencarnado. Ou seja, se nós estamos num trabalho de bem, um trabalho do bem, estudando, promovendo a nossa reforma íntima, claro que estamos arrastando aí nas nossas imperfeições, nós iremos granjear espíritos bons que virão aos nossos auxílios, para que nós possamos superar isso. Mas a partir do momento que nós também elaboramos pensamentos, sentimentos deletérios, baseados no egoísmo, na vaidade, no orgulho, na vingança, nós trazemos para perto de nós espíritos com esses mesmos objetivos. E nós temos muito que prestar atenção que muitas das vezes aquele escândalo que nós iremos encontrar amanhã cedo vai ser inflamado, vai ser colocado na cabeça daquele que está encarnado para que promova aquele escândalo. Talvez sejam os mesmos espíritos que estão lá com ele, está conosco. E quando nós chegamos, ou seja, somos da mesma turma, e quando nós chegamos diante daquele escândalo, automaticamente nós iremos nos deparar com esse escândalo e iremos nos escandalizar. Então é por isso que é importante observar essa questão da contemplação do mal, o que Jesus fala, porque quem está voltado, para esse tipo de pensamento não tem condições de
realizar o bem, porque não há sintonia, não há afinidade, né? Essa pessoa vai, como eu citei no início, vai para o centro, mas não tem uma afinidade, ainda não desenvolveu, né, aquela condição de realizar aquela tarefa, porque no primeiro empecilho, no primeiro obstáculo, ela abraça aquela situação. Claro, não estamos falando que não tem que ir para o centro trabalhar ou em qualquer trabalho, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que nós temos que prestar muita atenção, porque senão a gente troca toda semana de tarefa, a gente troca todo mês de centro espírita e vamos para o outro e vamos encontrar a mesma situação. Nós mudamos de emprego porque o meu chefe me persegue, o pessoal implica comigo, trocamos o emprego, daqui a pouco o mesmo emprego está acontecendo a mesma coisa. Trocamos de namorado, de namorada e é a mesma situação, né? Então a gente tem que observar justamente isso. O que nós estamos alimentando que está indo de encontro a esse escândalo, a esse mal que está em curso, né? Então, nós vamos ver agora, semana passada eu estava assistindo uma palestra do nosso amigo Guaraci e ele fez uma palestra sobre os discípulos de Jesus. E ele utilizou o capítulo 10 do livro Pontos e Contos do Chico Xavier e do irmão X, né, Humberto de Campos, que fala sobre o discípulo de perto. E lá também conta, né, o repórter do plano espiritual, Humberto de Campos, ele conta um episódio do Efraim com Jesus. Efraim era um discípulo de longe, né, que não fazia parte daquele primeiro grupo que trabalhava com Jesus, e o Efraim ele busca Jesus e, chegando perto de Jesus, ele pede a Jesus que gostaria de ser um discípulo de perto, né? Então, Jesus, com toda a sua doçura, né, com todo o seu amor, não fala para ele nem que sim, nem que não, mas faz uma comparação. O que é ser um discípulo de perto? O que é ser um discípulo de longe? E serve para nós, né? Quem quiser depois pega esse livro que tem várias comparações que Jesus faz do espírito de perto e o espírito de longe, o discípulo de perto e o discípulo de longe. E eu separei apenas duas comparações, né? Porque o propósito do estudo não é esse, mas sim outro, mas que ele encaixa perfeitamente aqui no nosso processo de estudo. Então Jesus diz para Efraim o seguinte, ele fala: Efraim, o seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. E ele fala mais à frente: o de longe padecerá muitos melindres, o de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. Então, será que nós estamos mais para o discípulo de perto ou para o discípulo de longe? Porque esse discípulo, como diz Jesus, o discípulo de perto, ele não se melindra. Acontece o erro, acontece o escândalo, ele perdoa, ele recomeça o seu esforço quantas vezes forem necessárias, né? Então, o discípulo de longe, ele pode, muitas das vezes, se entreter com o primeiro obstáculo, aquilo que a serva escandalizada fez. O primeiro obstáculo que ela chegava para realizar a tarefa, ela se deparava com aquilo. Por quê? Era uma discípula de longe, porque não vivia, não fez a sua reforma íntima, não trouxe para ela a assimilação e a prática do aprendizado do Evangelho do Cristo, de tudo aquilo que ele colocava em suas pregações, em suas palestras e no seu viver do dia a dia. Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós, trabalhadores da causa espírita, nós queremos ser, ou nós estamos sendo, um discípulo de perto de Jesus ou um discípulo de longe,
que, não, amanhã eu faço, não, semana que vem eu posso fazer, ou seja, vai se distraindo no percurso, na caminhada. E quando a gente vê, está na hora da gente fazer a passagem, trocar de plano, e a gente fica numa condição muito difícil, né? Então, para a gente também fechar esse estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, tem uma comunicação, né, de Erasto, que fala sobre a missão dos espíritas, Paris, 1863. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: que importam as armadilhas que irão colocar no caminho de vocês? Somente lobos caem em armadilha para lobos. O pastor saberá defender suas ovelhas dos malvados que querem sacrificá-las. Ou seja, lobo só cai em armadilha de lobo. Eu só me envolvo no escândalo porque eu tenho alguma coisa que aquela armadilha está me atraindo. Ou seja, eu só vou me envolver no escândalo se eu estiver realmente nessa pele de lobo, se eu realmente estiver trabalhando ainda as minhas imperfeições. Ou seja, lobo só cai em armadilha de lobo. Certa vez estava vendo um filme, que eu gosto muito de história, sobre a expansão dos turcos otomanos naquela região que nós conhecemos, a região da Turquia, e o filme chama O Grande Guerreiro Otomano. E um sheik árabe falava para a personagem principal do filme o seguinte: águias voam com águias, corvos voam com corvos. Então, por uma questão de sintonia, de similaridade, por uma questão de atração e de objetivos. Então nós temos que entender que nós iremos voar com a águia ou nós iremos voar com os corvos. Eu quero ser um discípulo de perto ou quero ser um discípulo de longe? Então fica esta reflexão nesta noite de hoje sobre justamente isso. Como que eu vou me colocar diante de um escândalo? Porque isso a gente vê e nós nos deparamos a todo momento. E como nós vimos aqui, a melhor postura é a postura de Jesus, é a postura do Pai, do Filho pródigo, de pautar as nossas condutas não pelo aquilo que nós achamos, pelas nossas imperfeições, pelas nossas experiências que na maioria das vezes nos levaram a erros, mas sim pelo ensinamento que Jesus trouxe. E esse ensinamento foi o ensinamento de quê? Ensinamento das leis de Deus, as leis de amor, a lei da harmonia, a lei do equilíbrio, a lei do perdão, a lei do recomeçar a cada instante e aprendermos com os nossos erros e com os erros de outras pessoas. Então, nós podemos observar que o objetivo deste estudo é fazer essa reflexão, porque eu não trouxe nada da minha cabeça ou da minha experiência, mas sim do que está nos livros, o que está no Evangelho, o que está na codificação. Então, lá está a nossa água viva, como Jesus falou para a samaritana, né? Então aqui está, nós temos os instrumentos, nós temos as condições de nos pautar. Vai ser fácil? Não, com certeza, muito difícil nós nos posicionarmos, principalmente quando tem alguma pessoa que nós amamos envolvida nesse escândalo. Mas nós também temos que entender que a lei de Deus, a lei de amor, ela é muito maior
do que as nossas relações de interesses, as relações imediatistas, né? Então nós temos que viver hoje como um ser imortal, como um ser que ora está encarnado nesta romagem, fazendo a prática daquilo que nós também aprendemos no plano espiritual, e nunca esquecer que Deus é amor, já está na primeira carta de João. Ele diz que Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, o nosso fim, o nosso objetivo aqui como espírito encarnado, nesta reencarnação, é entender o nosso sentido desta reencarnação e trabalharmos esse objetivo, essa programação. Então, para que nós possamos fechar esse estudo, nós vamos ao monte e nós vamos ver em Mateus capítulo 5, versículo 8, a seguinte bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E esse é o nosso objetivo final, nos aproximarmos do Pai, nos aproximarmos de Deus. Então, era essa mensagem que eu trouxe para nós nesse dia, e espero que tenha contribuído para que nós possamos fazer uma reflexão justamente sobre as nossas posturas em diversos momentos de nossa vida. Então, agradeço a todos, né? Podemos matar um pouco a saudade, né, desse isolamento social, e que todos recebam o meu carinho, o agradecimento à Casa Espírita Irmã Sheila, a direção, a Beth, a Elaine, a todos que nos proporcionaram esta oportunidade da gente estar trazendo esse estudo. Uma boa noite, muita paz, que assim seja.